Ex-jogador do Flamengo, o goleiro Bruno retorna ao futebol profissional, contratado pelo Clube Atlético Carioca de São Gonçalo. Há quem diga que o atleta não deve voltar a jogar após ter sido condenado por feminicídio. Muitas críticas e opiniões giram em torno dessa volta, mas também há quem defenda a ressocialização nos termos legais. Para esse assunto, procuramos especialistas, falamos com presidentes do clube esportivo e também convidamos o colunista de esportes do Plantão em Foco, Pedro Schilling, que fala um pouco sobre essa trajetória turbulenta do goleiro Bruno. Eu sou Ezequiel Manhães. E eu sou Amanda Ribeiro. Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato triplamente qualificado de sua ex-namorada e mãe de um dos seus filhos, Elisa Samúdio. Por conta de imbróglios jurídicos, ele foi solto em fevereiro de 2017 e já em março do mesmo ano foi contratado pelo Boa Esporte de Varginha, Minas Gerais. Ele chegou a jogar pelo clube. Em abril de 2017, a Justiça determinou que ele voltasse a cumprir o regime fechado e ele só foi solto novamente em julho de 2019. Hoje cumpre regime semiaberto. Bruno já esteve próximo de jogar pelo Poços de Caldas, de Minas Gerais, e pelo Rio Branco, do Acre. O jogador não acertou com essas equipes por conta de protestos da torcida no momento do anúncio de sua contratação. Depois de uma negociação arrastada, o jogador acertou com o Atlético Carioca, clube de São Gonçalo, para disputar a terceira divisão do campeonato estadual. O colunista de esportes do Plantão em Foco, Pedro Schilling, acompanhou todo o processo. Como foi isso, Pedro? Olá, Amanda. Olá, Ezequiel. Bom, o caso do goleiro Bruno sempre foi um case de muita polêmica dentro do mundo do futebol. Em 2021, o Bruno chegou a negociar com o Atlético Carioca e chegou a fechar um acordo verbal. E o clube acabou anunciando isso nas redes sociais, o que atraiu o interesse de outros clubes. E aí o Bruno se interessou por essas outras propostas e fez o Atlético voltar às redes para dizer que desistia do negócio porque não tinha como competir financeiramente com os outros clubes. E aí o Bruno acabou não assinando com ninguém e recentemente postou nas suas redes dizendo que anunciava sua aposentadoria e que estava até investindo em outras carreiras como o mundo financeiro. E para surpresa de todo mundo, ele desistiu disso também e assinou novamente, agora sim, com o Atlético Carioca. Vai disputar a Série C do Campeonato Carioca, a 5ª divisão do nosso estadual. Mas o que muitos discutem é: ele pode voltar? É correto? Para entender mais sobre os direitos de Bruno, vamos ouvir o advogado criminalista Fernando Gonzaga. A questão da reinserção à sociedade, ela é o direito de qualquer apenado, tá? Independentemente do crime que ele venha cometer. O Estado tem todo o direito de punir aquela pessoa que está cometendo um crime. E a pessoa tem também o direito de cumprir a pena que o Estado determina, pagar a sua dívida com a sociedade, com o Estado. E após cumprido essa questão, ele não pode ser taxado como um homicida em si. Até porque existe o direito do esquecimento. Fato esse que foi direcionado para o caso do homicídio daquela atriz Daniela Pérez, com o Guilherme de Pádua. Ezequiel, do ponto de vista legal, ele tem o direito de voltar a jogar. Mas o que será que o clube que o contratou pensa sobre isso? Maicon Vilela, presidente do Atlético Carioca, conversou com a gente sobre a contratação. Eu contratei goleiro que atuou no Flamengo. Eu estou contratando o Bruno desportivamente. O que o Bruno fez fora do futebol é ele com a Justiça. A Justiça liberou o Bruno para trabalhar. E ele é um bom funcionário. Eu estou falando que ele é um bom funcionário. Não que ele, sabe, as coisas que ele fez no passado, eu não tenho nenhum poder para julgar. Se a Justiça deixou, se a Justiça do Brasil é falha, é com ela, sabe? Eu não tenho culpa disso. Pedro Schilling também deixou a sua opinião como torcedor e alguém apaixonado pelo esporte. E apesar de ser a favor da ressocialização, ele comenta os possíveis problemas com o retorno de jogadores que já foram condenados por crimes. Eu particularmente acho errado esse tipo de contratação. Sou a favor da ressocialização, sou muito a favor da reintegração das pessoas à sociedade, mas em profissões comuns, não no futebol. O futebol é um espelho para a sociedade. Os jogadores são forjados a ídolos. Crianças se espelham em jogadores de futebol, isso é muito comum. Então você não pode colocar uma pessoa que cometeu o crime que o Bruno cometeu, assim como outros jogadores, como o Jean, goleiro do Atlético Goianiense,
é muito complicado você voltar com essas pessoas para o futebol. Essa é a minha visão. Nas palavras da professora Leda Costa, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ, o LEME, é lamentável dar visibilidade ao Bruno, ainda que ele tenha autorização da Justiça para trabalhar. A contratação de um indivíduo condenado por assassinar a esposa, mãe dos filhos, por assassinar uma mulher de maneira tão covarde, de maneira tão desumana, planejada, dá mostras de como o futebol, muitas vezes, com atitudes tipo essa, se mostra indiferente ao grave problema do feminicídio e do machismo no Brasil e que também se faz presente no campo esportivo, sobretudo em alguns esportes, como o futebol. Ela também comentou sobre as idas e vindas de Bruno em clubes que a gente já citou anteriormente e chamou atenção sobre as possíveis estratégias de marketing que estariam sendo adotadas nestes processos. Vamos continuar ouvindo. Mesmo que em clubes assim, que não tem uma projeção nacional muito forte, mas que acaba virando notícia em algum momento, que acaba sendo compreendido muitas vezes como uma estratégia de marketing dos clubes para chamar a atenção, é lamentável. Não precisa nem ele se tornar ídolo, que já é um nível assim de visibilidade bem alto e de investimento midiático muito grande. Mas o simples fato dele aparecer o tempo inteiro me parece algo já bastante nocivo ao futebol, nocivo à sociedade de um modo geral, já que se trata de uma figura fortemente associada ao feminicídio. Mesmo após 11 anos, o caso ainda choca. Quando foi preso, Bruno atuava no Flamengo e vivia bom momento na carreira. O inquérito policial o apontou como principal suspeito de ter matado Elisa Samúdio, com quem teve um relacionamento e um filho. Elisa desapareceu em 2010, aos 25 anos, e foi considerada morta pela Justiça. Seu corpo nunca foi encontrado. Caso viva, estaria com 36 anos. Os questionamentos que ficam são: ele deve voltar a jogar? E se Bruno fosse anônimo? Será que ele iria ter tantas oportunidades de emprego assim? E se ele não fosse o Bruno, como seria? O Plantão da Tarde fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Amanda Ribeiro, Ezequiel Manhães e do auxiliar Saulo Júnior, estagiário sob supervisão do sonoplasta e editor Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube www.youtube.com/plantãoemfoco e também pelo Apple Podcasts.